Olá pessoal, então dando sequência aqui a mais uma aula de aramaico, né? Aprenda aramaico e leve suryoyo. A lição número de hoje é a lição 10, né? Aula número 10 do Aprenda Aramaico. E hoje eu vou falar para vocês sobre o caso possessivo, né? Que em aramaico, né, a posse ela é designada de duas formas. É através dos pronomes, né, e adjetivos possessivos e de mudança, né, na terminação do substantivo que representa o objeto, né, possuído ou o seu possuidor, ok? Por exemplo, assim, né, os pronomes e os adjetivos possessivos, eles sempre referem-se, né, ao possuidor e concordam em gênero e em número com ele. Então, no aramaico nós temos assim, por exemplo, assim, no nosso português aqui, né, para vocês entenderem melhor, temos aqui o meu, né, o teu, o seu, o nosso, o vosso e o seu, tá? Como que seria isso no aramaico, né? Em aramaico, no masculino, começando aqui, né? Então, o meu, Gil, né? Lembrando que aramaico, né? Quando tem aqui esse daqui que é o Yud no final, a gente não pronuncia, né? Isso é uma convenção que veio lá dos primórdios do cristianismo, né? Que eles mudaram essa questão aqui, ao invés de pronunciar Di, Li, eles subtraíram essa última consoante, vamos dizer assim, né? Semivogal, e ficou só Gil, tá? Então, assim, se eu quero falar meu no masculino, é Gil. Se eu quero falar teu, de lor. Se eu quero falar seu, de ler. Se eu quero falar nosso, de lan. Se eu quero falar vosso, Gil Hun. E se eu quero falar seu, Gil Hun, tá? É importante observar aqui, né, quando a gente tem o LH no aramaico, né, nessa forma transcrita aqui, transliterada, a gente não vai pronunciar como Dilium, tá? A gente separa o L do H, né? O H a gente pronuncia, então é Dil, tá? E depois aqui, ó, Hun, tá? A gente não vai falar Dilium, é Dil, Hun, ok? E no feminino, como seria, né, o meu? É a mesma coisa, né? A pronúncia do masculino é Dil, o teu no feminino é Diler, e o seu no feminino é Diló, e o nosso no feminino é Dilan, e o vosso no feminino é Dilhen, e o seu no feminino é Dilhen. A mesma observação aqui, né, para o Dilium, é Dilhen, né, não é Dilien, né, então aqui, ó, Dil, né, e Hen, então é Dilhen, tá, não é Dilien não, tá? Então, assim, algum exemplo para vocês entenderem aqui, né, quando eu quero falar assim, no caso aqui, a opção A, né, adjetivos possessivos, meu livro, eu falo, né, Kitovo Dil, Kitovo Dil. Meus livros, Kitove Dil, Kitove Dil, né? Observa aqui que o adjetivo possessivo, né, Dil, no caso aqui nesses dois exemplos, ele não está no plural, né, pois os livros, né, pertencem a uma só pessoa, no caso o eu ali, né? E era como se a gente dissesse no português, né, meu livros, né? No aramaico não tem assim meus livros, né? Então a forma de se utilizar no aramaico é meu, né, Dil, livros, né, Kitove, né? Observe também, né, que o adjetivo ele é pós-posto ao substantivo, né? Enquanto no português a gente fala meu, né, o possessivo meu primeiro e depois o objeto, o substantivo, né, o livro vem depois. No caso no aramaico a gente inverte, né? A gente fala primeiro aqui o substantivo, depois o adjetivo, né, de meu ele vem depois, tá? E assim, se eu quero falar assim, por exemplo, nosso livro, então é Kitovo Dilan, Kitovo Dilan. Se eu quero falar assim, sua mão, por exemplo, na mão de José, sua mão, Ido Dilor, Ido Dilor. E se eu quero falar assim, por exemplo, a mão de Maria, sua mão, né, a mão de Maria, Ido Diló, Ido Diló, ok? E se eu quero falar assim, vossa mão, por exemplo, a mão de José e Pedro, Ido Dilhon, Ido Dilhon. E se eu quero falar assim, a vossa mão, por exemplo, a mão de Maria e Ana, Ido Dilhen, Ido Dilhen. Por exemplo, vossas mãos. Por exemplo, as mãos de José e Pedro, né? Por exemplo, Idaye
idaye jilhun, idaye jilhun, né? As vossas mãos, mão de Pedro e José no caso, por exemplo. Agora aqui, né? Vossas mãos, por exemplo, as mãos de Maria e Ana. Idaye jilhen, idaye jilhen. Repare aqui que mão, né? Ido e mãos, idaio, idaie, né, também são substantivos femininos no aramaico, tá? E observe assim que como o adjetivo ele não varia em função, né, do objeto possuído, no caso livro, os livros, ou mão ou mãos, pelo contrário, né, ele concorda com o substantivo possuidor, né? Eu, nós, José, Maria, José e Pedro, Maria e Ana, né? E a gente tem um outro detalhe aqui que são os pronomes possessivos, né? Por exemplo, eu vou falar assim, dele, por exemplo, o livro do José, tá? A gente usa aqui o dele no aramaico é dile. E se eu quero falar o dela, por exemplo, o livro da Maria, né? Eu falo diló, ok? Por exemplo aqui, né? Se eu quero falar no aramaico, o meu livro é branco e o dela é azul. Lembrando que no aramaico a gente começa aqui da direita para a esquerda, ok? Então temos aqui, ó, Kisovo, Dil, Reuro, Isau, Udiló, Zarco, ok? Então Zarco aqui, né, é o azul, né? E a sequência é essa, né? O meu livro é branco e o dela é azul. Kisovo, Dil, Reuro, Isau, Udiló, Zarco, ok? Um outro exemplo que nós temos aqui, eu quero falar no plural, por exemplo, né? Os meus livros são brancos e os delas são azuis, né? Como que seria isso no aramaico? Então temos aqui, né, da direita para a esquerda. Kitove, Dil, Reure, Itaihon, Udilhen, Zarke, ok? Reparem aqui, né, que o azuis, né, ele muda, né, no singular é zarco e no plural zarque. Lembra que eu falo aqui do siome, né, que é esse trema aqui, ó, nas aulas anteriores para vocês entenderem melhor. Se vocês não viram, né, vejam as aulas anteriores que eu falo sobre ele, tá? É uma forma de a gente colocar, simbolizar que aquela frase está no plural, ok? Então, como que seria, né, os meus livros são brancos e os delas são azuis no aramaico. Kisove dil reure isaihun udil henzarki, ok? Por exemplo, um outro exemplo agora aqui, né? Minha vaca é branca e a dela é preta. Como que seria isso no aramaico, né? Lembrando, né? Da direita para a esquerda. Então temos aqui turto dil reurto ise udiló okumto, ok? Então temos aqui, né, a minha vaca é branca e a dela é preta, né? Então no aramaico nós temos aqui Turto Dil, Reuto Ise, Udiló Ukumso. A minha vaca é branca e a dela é preta. Isso eu quero passar, né, no caso, se ela tem mais vacas do que eu, por exemplo, né, eu tenho a minha vaca preta e ela tem e as dela, né, pretas, são pretas, né? Como que seria isso no aramaico, né? Então temos aqui, ó, turto, dil, reurto, ise, udiló, okumtoi, ok? Então no aramaico, né, no português, minha vaca é branca e as dela é pretas. Então temos aqui no aramaico, né? Então vamos aqui. Turto, dil, reurto, ise, udiló, okumose, ok? Então, minha vaca é branca e as dela pretas, ok? Bom, aqui tem alguns exercícios, né, para vocês entenderem melhor. Algumas palavras aqui estão em aramaico, né, porque a gente não comentou o significado delas, né? Para vocês entenderem como que é. E depois tem, se vocês não conseguirem, as respostas aqui, tá bom? Então a aula de hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like, comentem aí se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E compartilhe este vídeo, né, para que as pessoas possam estar assistindo também, né? Comente com seus amigos aí, né, com o pessoal que gosta aí das coisas antigas também, para que mais pessoas possam ter o conhecimento também, ok? Muito obrigado, então, e até a próxima.